Dia pra você. Oi, olha, Pri aqui. Mais um dia, gente, juntos, uma sexta-feira, né? Que delícia. Quando eu olho as manhãs começando, o dia começando, agora aqui é 6 horas, aí provavelmente é 7, né? E a gente tá junto mais uma vez pra gente fazer uma meditação, pra gente entender um pouquinho mais e direcionar a nossa vida um pouquinho mais naquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa crescer e que a gente precisa se tornar melhor. Dia 1º de novembro foi meu aniversário e ao término do dia eu recebi uma mensagem de uma amiga, né? Que na verdade era uma paciente que já se tornou uma amiga, já faz tempo que a gente conversa e eu tenho muito carinho por ela e pela família dela. E aí ela tava falando no término da mensagem: muito obrigada por você se afastar. Muito obrigada por você se distanciar e deixar eu crescer sozinha. Muito obrigada por ter sido minha amiga, né? Por ter estado comigo no momento que eu precisava. Mas muito obrigada por se distanciar e me deixar viver. E eu comecei a pensar quão incrível é, né? A necessidade que a gente tem que ter de bom senso, de saber da hora de aproximar, né? A hora de trazer para perto, a hora de ficar perto e a hora de se distanciar. Pra gente saber que a distância, às vezes, né? Faz bem pro outro, faz bem pra gente. A nossa necessidade social, ela nem sempre, né? Nem todo mundo tem tanta necessidade social. Tem gente, né? Pessoas como eu, que precisam ter gente ao redor, precisam contar histórias, que precisam rir, precisam conversar. Tem outras pessoas que gostam mais da melancolia, gostam mais, né? Os mais fleumáticos são mais calmos, gostam mais da distância, gostam mais da observação, gostam mais de ficar vendo. E que bom que nós somos diferentes, porque imagina se todo mundo ficasse em cima do outro o tempo inteiro, se a gente não desse tempo, se a gente não tivesse paciência com o outro, se a gente não tivesse esse distanciamento. Então a necessidade do distanciamento, a necessidade de eu ficar longe de alguém no momento que essa pessoa precisa da solidão, que ela precisa aprender a viver com a solitude, né? A gente tem um conceito muito legal no processo de educação das crianças, no processo de educação da criança pequena, que é aquele conceito de você saber a hora de aproximar, de trazer o afeto, de trazer para perto, de trazer para o peito, de abraçar, e a hora de distanciar, porque a criança tem que se acostumar com a solitude. Solitude não é solidão. É bom nós sabermos vivermos conosco mesmo, né? Então eu tenho que ser boa companhia para mim, eu tenho que me entender e ser boa companhia para mim num nível que seja gostoso eu ficar sozinho, que seja bom eu ficar sozinho, que eu entenda que eu sozinho preciso aprender determinadas coisas, eu sozinho preciso mudar determinadas coisas na minha vida, eu sozinho preciso construir algumas coisas, acreditar em mim mesmo, conquistar conhecimento. Então essas coisas, essas atribuições do eu, de eu para mim, eu cuidando de mim, né? Eu olhando para mim mesmo e vendo onde eu tenho que melhorar, aonde o outro não influencia ou aonde o outro não tem que ter essa influência sobre mim, ou não tem que ter a ordem, a pressão, o mandar sobre mim. Então essa alegria, né, essa capacidade de bom senso de eu saber que às vezes eu preciso me distanciar sim das pessoas. Às vezes eu preciso sim deixar elas sozinha, deixar elas aprender sozinha. Às vezes eu preciso sim estar sozinha para eu aprender sozinha. E normalmente quando eu estou nesse processo de distanciamento do outro, eu também estou num processo de autoaprendizagem, né? Estou num processo de eu me distanciar do outro porque eu não estou afim de ensinar, porque eu não estou afim de fazer algo pelo outro, então eu preciso fazer algo por mim mesmo. Então é um processo que quando você faz por você, você acaba fazendo pelo outro também. A gente precisa ter esse bom senso. E aí, quando a gente vai pensar nesse aspecto de forma bíblica, eu queria trazer para você a história de Isaac, né? Isaac foi filho de Abraão, e em Gênesis 22:2 diz assim, ó, que acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece em holocausto. É um verso de silêncio, né? Imagina o coração de Abraão no distanciamento de Deus naquele momento, né? Deus falando, ele falou: pô, Deus, você me ama, cara, você tá mandando eu matar meu filho, meu único filho. Há quase 40 anos atrás você me prometeu, você disse que eu ia ter um filho, demorou um tempão para eu conseguir ter esse filho, ficou num hiato do teu silêncio, tu falou uma vez, ficou 13 anos sem falar comigo, depois mais 11 anos sem falar comigo. Então cada vez que você vinha, você me trazia uma promessa, mas
agora a única promessa que eu tenho, a única realização de promessa que eu vejo, porque eu ainda não parei de perambular, o senhor falou que eu ia ter uma casa, eu ia ter um lugar, eu ainda não tenho um lugar, eu ainda não parei de perambular, eu ainda estou andando, e o senhor pega para eu pegar minha única esperança e silenciar ela, e afastar ela, e tirar ela de mim. O senhor pede para que eu não tenha mais aquilo que eu tenho o costume de ter. E a gente é muito apegado às coisas. É muito difícil a gente desapegar. A gente é tão apegado que a gente é apegado a dores. A gente prefere a dor conhecida, né? Eu prefiro ficar ali lamentando e não liberar perdão, e não ficar bem, e não estar bem com as pessoas, para não me magoar de novo, para não sofrer de novo. Eu prefiro manter o distanciamento, eu prefiro fazer aquela coisa para eu me apegar à minha dor. Se eu estou me distanciando de alguém, eu estou me apegando a alguma coisa. Então, quando Deus fala assim, olha, sabe tudo que você tem? Desapega. Desapega, porque o seu futuro não depende do seu apego. Amor e apego são duas coisas extremamente diferentes. O amor, ele é livre, o amor liberta. Então, quando eu gosto realmente de algo, eu deixo essa pessoa ou esse algo extremamente livre. Eu dou esse processo de liberdade ao outro, né? E isso é muito claro porque é difícil um pai, né, dar liberdade para um filho. É difícil uma esposa dar liberdade para o marido, um marido dar liberdade para a esposa. Nos relacionamentos emocionais hoje, nós somos muito apegados, nós queremos que o outro faça a nossa vontade, nós queremos que o outro se comporte do jeito que não nos magoe, a gente quer que o outro seja aquilo que a gente ambiciona, aquilo que a gente cria expectativas. E aí a gente fica criando esses apegos. E aí, isso não é amor, isso é apego, isso é doença. Né? Esse distanciamento é necessário. A gente precisa aprender a se distanciar, porque o nosso futuro nunca vai depender de Isaac. O nosso futuro nunca vai depender do apego. O nosso futuro nunca vai funcionar com o apego. Se você está apegado a alguma coisa, se seu dia hoje é para começa o dia refletindo nisso. No que você está apegado? No que você precisa abrir mão? Esse ano eu sofri muito com dependência emocional. Exatamente, solitude é uma coisa incrível. Quando você aprende a amar você mesmo, é um negócio incrível, né? Então, essa aprendizagem da gente se desprender. Eu passei por um processo semelhante esse ano também, né? Esse negócio de eu estar trabalhando como acesso do IBGE, além de trabalhar como terapeuta, foi um processo de crescimento para mim, justamente por conta disso, porque tudo que eu fiz na minha vida inteira, eu casei com 17 anos e meu marido tinha 32. Então, os meus aspectos emocionais estavam muito relacionados a ele, no sentido de que eu era quase uma filha, determinadas coisas eu só fazia se eu pedia permissão, ou eu só fazia se eu sentisse muito segura de fazer. E a necessidade de a gente se desprender, da gente se desapegar e entender que eu sou a maior responsável por mim. Eu sou a maior responsável pelas minhas emoções. Não é o outro que me deixa triste, é eu que me permito ficar triste. Não é o outro que me faz feliz, é eu que aceito ser feliz. Não é o outro que me dá raiva, é eu que permito sentir raiva, né? Então, às vezes, criar essa maturidade, criar esse entendimento de que esses apegos que a gente tem nas pessoas, nas coisas, nos momentos, né? O Rubem Alves, ele fala um negócio que eu acho muito legal: se você viveu algo incrível num lugar, não volte. Se você viveu algo incrível num lugar, não volte para esse lugar, porque se você voltar lá, você vai voltar com a esperança de receber a mesma carga de energia, a mesma coisa boa, a mesma sensação que você teve naquele lugar. E os momentos, eles não voltam. Os momentos, eles são únicos. Então, a gente tem que parar de se apegar às nostalgias do passado, parar de se pegar, mas era tão bom aquele tempo, mas era tão bom quando era assim, mas era tão bom quando nós dois estávamos juntos. Aprenda a amar você. E o amor vai deixar você livre. O amor vai libertar você, né? Então, não seja apegado nem a você mesmo, seja realmente livre. A nossa necessidade hoje é de nós começarmos a desenvolver isso, e é tão difícil porque é um processo diário. É todos os dias eu mudando um pouquinho, é todos os dias eu escolhendo um pouquinho, é todos os dias eu observando a mim mesma, eu tendo autocriticidade para ver que Isaac é esse que eu estou carregando. Que Isaac é esse que eu encurto o passo, né? Porque eu imagino que Abraão encurtou o passo para 3 dias assim carregar aquele filho para chegar lá no alto da montanha. Então, às vezes eu estou encurtando o passo para entregar algo, sabe? Eu fico quietinha, eu lembro no dia que nós saímos do enterro da Ana Rita,
Parecia que aquele cemitério era tão curto. Eu queria que o cemitério, eu não queria aquele momento chegasse ao fim, porque eu ia ter que chegar com a realidade, eu ia ter que voltar para casa sem ela, eu ia ter que viver o resto da minha vida sabendo que ela não ia existir mais. E aí, com saudade, né? A gente tem esperança do retorno de Jesus, mas eu ia ter a saudade dela. E eu lembro que eu diminuía os passos, esperando que o cemitério ficasse mais longe, sabe? Esperando que a porta do cemitério ficasse mais longa. E a gente fica pegado às coisas e a gente fica perpetuando o sofrimento. Perpetuando o sofrimento para que a gente não se liberte, para que a gente não deixe de se apegar. Isso mesmo. A gente precisa realmente procurar pessoas capacitadas, a gente precisa realmente buscar meios de aprendizagem, a gente precisa realmente buscar a nossa montanha, sabe? Assim como Abraão subiu a montanha para deixar Isaac lá em cima, para desapegar daquele filho, para dizer, olha, tô largando você aqui e tô começando a minha vida a partir de agora, porque não interessa o que aconteça com você, eu sei que Deus está no controle. Eu tô desapegando de você, tô desapegando dessa realidade. Então a gente precisa realmente se libertar. E a questão do vitimismo, ele tem dois lados, né? E a gente não pensa, a gente pensa que somente vitimismo é só quando ele fala, eu não consigo, eu não gosto, eu não gosto. Tem o vitimismo contrário, tem o vitimismo heróico, tudo eu que faço, tudo eu que dou conta. Se não é eu nessa casa, ninguém faz nada. Se não é eu, ninguém acontece. Se eu não entro no serviço, ninguém faz nada. Então, essa ideia do vitimismo, ela tem os dois lados. Às vezes a gente tá achando que é herói e, na verdade, está sendo vítima. Né? Tá tendo a inocência de achar que é herói, quando, na verdade, nós somos vítimas. Né? Nós estamos criando esse auto-vitimismo. Então, desapegar de tudo isso. Criar uma lista, sabe, real, faz uma lista aí no papel, faça uma lista e fala, o que eu preciso me desapegar? O que hoje na minha vida eu sou tão apegado que não é amor? Porque se não dá liberdade, não é amor, é apego. Então, o que hoje eu não abro mão? O que hoje eu não vivo sem? Tudo aquilo que você não vive sem não é amor. Tudo aquilo que você não vive sem é apego. Então, a gente precisa ter a necessidade hoje de se autoavaliar, de se autoconhecer, e de entender que a gente precisa deixar Isaac Moriá. Está na hora de nós largarmos os nossos Isaacs emocionais, os nossos Isaacs financeiros, os nossos Isaacs espirituais, os nossos Isaacs físicos. Está na hora de a gente largar todos os Isaacs em cima de Moriá. Pode demorar um processo lá, todo de carregar. Pode demorar tudo isso. Porém, hoje é necessário nós começarmos uma nova vida, um novo momento, e nós criarmos essa necessidade de sairmos de casa, vivermos esse processo de subir a montanha e chegarmos lá em cima e deixarmos Isaac para lá. Que você tenha um excelente dia, que você tenha um dia de autocriticidade, e que você conquiste essa liberdade, né? Essa capacidade de libertar Isaac. Que essa sexta-feira seja incrível.